Lourdinha, quem que é a senhora? Eu sou a Lourdinha, a famosa Lourdinha. Todo mundo me conhece por Lourdinha, né? Eu sou uma PCD, né? Eu adquiri deficiência há muitos anos. Acho que eu nunca nem andei. Foi luta para chegar até onde eu cheguei. Eu não andava, né? Eu só arrastava. E aí minha prima foi no mato que tinha ali na rua São Pedro, tinha um matagal. Ela entrou nesse matagal, cortou uma árvore lá, fez a minha primeira muleta. E eu levava cada queda. Até aprender a ficar em pé, que foi difícil ficar em pé. Aí depois, com o tempo, foi evoluindo. Meu pai, que foi o Batistinha, que tá muito recente, né? Que ele morreu há pouco tempo. Ele me ajudou demais. Ele me carregava para levar pro Sara. Eu usava 2 aparelhos pesados na perna. E aí eu fui melhorando, né? Minha vida, graças a ele também, né? E eu sempre fui muito determinada. Eu nunca deixei de realizar uma coisa, um sonho, por eu ter essa deficiência. Então, eu perdi minha mãe muito cedo e eu tive que me virar. Nós éramos 7 irmãos, a escadinha, né? Diferença de 2 anos um pro outro. Tínhamos uma vida muito difícil, pobre mesmo, mas a gente era feliz. Tinha pouco, mas um pouco assim que era só de amor, né? A gente era muito unido. Eu lembro que meu pai trabalhava na roça, capinar. Aí dia de domingo era dia de comer carne e de comer pão. Eu lembro como hoje. Eu comprava 2 pães. 2 pães para minha irmã, era só 3 pães. Porque nessa época a outra irmã minha mais velha já tinha saído para trabalhar fora, nas casas de família. Comprava 3 pães, aí era 2 para minha irmã, que era mais nova, porque ela é mais nova, ela era doente, ela tinha um problema de bronquite, e ela alegava isso. Não, Cirlei tem que comer 2 pães, porque ela precisa mais do que você. Aí eu falei, mas ela é doente, eu também sou, não sou deficiente? Não, você não tem doença nenhuma não, é só ela. Aí ficou nisso, né? Ela comia 2 pães e eu comia 1. E no final dessa história, ela começou, o primeiro emprego dela foi dentro de uma padaria. Foi maravilhoso quando aconteceu isso, né? E foi todo mundo crescendo, saindo, né? Ia trabalhar nesse lugar. Aí o meu irmão, o mais novo, que era o Leidim, né? O famoso Batistinha, que tinha o apelido de Batistinha, que é o pai da Camila. Ele também me ajudou demais nessa trajetória. Que quando eu ia para a escola, como a vida era muito complicada, né, difícil, meu pai comprava um lápis, uma borracha e um caderno. A gente não tinha esse tanto de caderno que tem hoje não, um para cada matéria, não. Pulava uma folha e fazia outra. Acabou o caderno, comprava outro. Eu lembro que minha primeira mochila foi um saquinho de açúcar. E aí, quando chovia, a Divina da Zefa me dava carona, porque essa época eu ainda dava que nem um saci, né, com a perna só, que eu ainda não usava um tutor, né, que hoje eu já tenho esse tutor e já consigo ficar em pé com as 2 pernas. E às vezes que a Divina não passava por mim, que a Divina tinha uma Brasília amarela, não sei se vocês estão lembrados dessa Brasília amarela, famosa. Aí quando o carro dela estragava, eu andava a pé. Aí os colegas carregavam minha mochila, né, que era meu saquinho de açúcar, e eu vinha. Chegava em casa, tomava um banho quente, naquela bacia famosa, né, de alumínio, que não tinha chuveiro. E fomos levando. Mas de lá pra cá, graças a Deus, foi transformando minha vida. Porque o Leidinho foi embora para Brasília, arrumou um serviço bom. E o primeiro emprego dele, que ele conseguiu tirar um salário bom, ele veio em Abadiânia, fez
uma compra para nós, que era eu, mas a minha irmã ficou para trás, né, que nós éramos a mais nova, e comprou material escolar. Foi a minha primeira mochila, aquelas pastas bonita, vermelha, tipo nas costas, toda chique. E eu chegava na escola com minha pasta cheia de caderno e toda feliz, né? Porque pela primeira vez eu tinha uma pasta igual os colegas e uma mochila, né? Aquela mochila velha ficou para trás, mas eu nunca esqueci as minhas origens. Tanto que eu não tenho diferencial de uma pessoa simples com uma pessoa mais graduada. Não, para mim todo mundo é igual. E de lá para cá eu desenvolvi bastante. Eu não sei se vocês lembram da Dona Yolanda, do seu Luiz Cordeiro, que faleceu com Covid. Eu fui fazer um concurso para entrar na prefeitura, porque eu trabalhava de passar roupa na casa da Dona Urdinha de Ela Trajano. Ganhava uns trocos, ganhava um agrado, ia passando, né? Mas eu tinha vontade de trabalhar fichado, achava bonito todo mundo trabalhar na prefeitura, né? Aí eu falava assim, nossa, mas eu queria tanto trabalhar, mas acho que não dou conta de fazer esse concurso, porque meu estudo é pouco. Aí o prefeito da época era Jaime Terêncio, homem maravilhoso, Dona Teca, uma mulher alegre, me lembra a Selma hoje, que a Selma é assim, né? Alegre, extrovertida. Então ela me lembra muito a Teca. Não sei o que foi feito da Teca, onde ela foi parar. E aí o seu Jaime falou assim, se você conseguir passar no concurso, você vai ganhar um emprego. Porque eu não posso fazer sem concurso, né? Te colocar aqui. E agora? Quem ia me dar aula? Que eu não sabia tudo. Aí fui atrás da Dona Yolanda. Tá aí onde que entra a Dona Yolanda. Aí eu fui atrás dela, dava aula particular. E eu chamava ela de Tia Landa. Tia Landa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que eu vou fazer? Vou fazer um acordo com você, Lourdinha. Aí ela disse assim, se você passar, você não vai me pagar as aulas. Se você bombar, você vai me pagar. Eu falei, agora danou-se. Como é que eu vou pagar a senhora se eu não vou ter salário? Nós achamos um jeito assim, sempre me pagar. Então, combinado. Aí eu ia todos os dias para casa dela estudar. Estudei bastante e graças a Deus fui classificada. Aí fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na biblioteca. Camila era minha leiturista lá, assídua, direto ali lá pegar livro. Ela, o Nicolas também, né, eles eram pequenos. Como é que foi a chegada da senhora nessa biblioteca? Nossa, foi maravilhoso, eu fui muito bem acolhida. Na época, quem trabalhava na secretaria era a Selmi, não sei se vocês lembram da Selmi do Ari, que era açougueiro. Nossa, a Selmi me tratou muito bem, me ensinou muita coisa, mas onde eu aprendi mais foi com a Divina Nascimento. Divina Nascimento foi uma mãe para mim, ela me ensinou muita coisa. Tanto que quando eu parei de trabalhar, que eu tive o problema de coluna, ela era minha chefe, mas eu não tinha ela como chefe. Tinha ela como uma companheira de vida, me ensinou muito. E aí, como eu fui desenvolvendo, eu queria terminar meus estudos antes, porque eu caía muito naquele colégio Osório. Quebrava a perna, machucava muito e atrasei. A senhora cresceu, né, as coisas foram evoluindo. Sim. Como é que foi a adaptação da senhora na sociedade? A senhora chegar e conseguir o espaço que a senhora tem hoje? Correndo atrás, né? Lutando, não deixando que ninguém me desvalorizasse por eu ser dessa forma. E assim, eu nunca me impus para falar assim, eu tenho prioridade, você tem que pôr eu na frente. Não. A gente tem que ter humildade. Porque se você tiver humildade, você consegue qualquer coisa nesse mundo. Humildade, determinação e foco. São os 3 itens que a gente precisa ter. Que chega nesses órgãos públicos aí e fala assim, eu sou deficiente, você tem que pôr eu na frente. Não tem isso não. Se tem uma pessoa com mais dificuldade lá que está passando mal, por que que eu tenho que passar na frente? Não, eu não concordo com isso. Nunca me senti prioritária nas coisas. Eu sei que a lei existe, ela está aí, né, para ajudar a gente, mas eu nunca me impus. Eu sempre procurei ser normal.
a maternidade foi complicado, porque teve pessoas que chegaram no meu ex-marido e falou para ele assim: você tá doido de engravidar a Lourdinha? E se vier uma criança com problema? Até então eu não sabia, eu só fui descobrir isso o dia que a gente chegou da maternidade. Que eu tava com a Sirlene, que é a mãe da Camila, que também sempre me ajudou, né, em todos os sentidos, não tenho o que reclamar. Ela é minha cunhada até hoje, mesmo ela não sendo minha cunhada, mas ela continua sendo. Ela que foi comigo, né, para pegar o Maurício na maternidade. Aí meu ex-esposo chegou na casa dessa cidadã e foi mostrar o Maurício. Tava numa chuva. Aí ele falou: Sirlene, fique com a Lourdes aí que eu preciso ir aqui. Entrou dentro da casa dessa pessoa, que ela sabe quem é ela, não vou citar nomes. E tirou a roupa todinha do Maurício e falou para ele: olha, tanto que meu filho é sadio, saudável, você é uma pessoa má. E saiu de lá. E eu não sabia por quê. Depois que ele foi me contar, né, como eu tava assim, ainda sobre efeitos das medicações, porque eu não vi o Maurício nascer. Eu tive que tomar anestesia geral. E foi muito difícil para mim, porque a doutora Denise, da Santa Casa, que fez meu parto, ela queria por tudo que eu visse o parto, né? Que eu tinha um sonho de ser mãe, então ela queria que eu visse o Maurício saindo de dentro de mim, né? Mas não deu certo. Ela fez várias e várias anestesias, não deu certo e teve que ser anestesia geral. Aí quando eu acordei, que eu vi aquele príncipe do meu lado, nossa, melhor presente de Deus. Foi o melhor presente que Deus me deu na vida, foi o Maurício. Então isso para mim foi o maior desafio, ser mãe. Carregar aquele barrigão. Eu tinha um orgulho de andar com aquela barriga de fora, sabe? Para mostrar que eu podia ser mãe, né? Que eu não era diferente das outras pessoas. Então por que eu vou me sentir desigual? Então não me considero uma pessoa deficiente. Para ter mãe eu consegui ser. Fiz um filho lindo, maravilhoso, perdi 3, mas eu ganhei um ouro na minha vida. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O tempo foi passando, a senhora precisou se locomover, né? Sair Sim. de casa, ir pra rua. Como é que é esse processo até a senhora chegar na conquista aí desse primeiro carro que a senhora tem aqui hoje? Foi difícil, porque eu tive que ir para Goiânia, que aqui em Anápolis não tinha carro adaptado. Tive a ajuda dos colegas, né, para chegar até Goiânia, porque eu tinha adquirido um problema de coluna, né? Por isso que eu parei de trabalhar. Não fui demitida, viu? Não fui demitida, eu era boa funcionária. Parei de trabalhar por causa do problema de coluna. E fui para Goiânia, fiz a parte teórica em Anápolis e depois eu me hospedei no hotel lá em Goiânia. Pagamos o hotel e ia de quinta-feira até sexta-feira. Aí na sexta eu retornava para casa. O Maurício era pequenininho e lá eu me senti bem, porque tinha outras pessoas igual eu, né? O carro era adaptado, o meu instrutor, não me lembro o nome dele, era muito carinhoso comigo, cuidadoso, né? Me pegava no hotel. Aí quando eu comecei conseguir dirigir sozinha, aí ele já falou: não, agora você vai levar o carro. E eu andei naquele trânsito doido de Goiânia e eu falava assim: você é doido? E se eu bater esse carro? Não, você não vai bater não, você já tá craque. E aí eu passei de primeira. Eu lembro como hoje, quando eu tava, aí tinha um psicólogo comigo, tinha um médico e tinha um instrutor, mas é o geral, né, aquele das provas. Aí ele tava junto comigo, no carro. Aí quando terminou, ele olhou pra mim assim: parabéns, você foi aprovada. Eu congelei na hora, eu não consegui sair do carro. Tiveram que me tirar de dentro do carro, porque eu não conseguia sair, eu fiquei imóvel. E construímos uma casa. Infelizmente não foi a casa dos meus sonhos, porque eu queria uma casa com acessibilidade, porque eu sou deficiente, eu não me considero anormal, mas eu preciso de alguns limites, né? Algumas limitações eu tenho ainda. E a casa tá lá até hoje, é uma casa boa, bonita, mas perigosa para mim. Tanto que eu levei
uma queda muito feia no banheiro, quebrei o fêmur. Aí eu me senti mal, porque eu não podia andar. Eu fiquei presa em cima de uma cama, sem poder andar. A vida lá fora correndo e eu lá naquela cama, presa. Mas foram muitas pessoas me visitar e eu tinha muito medo de não conseguir andar. E aí, depois de 30 dias eu em cima dessa cama, tomando banho passado pano molhado. Tinha dias que eu não tomava banho, porque não aparecia ninguém para me ajudar. E eu pedi a Deus para me tirar daquela situação, porque aquela vida não era para mim não. Aí tá. Depois de um mês, eu sentindo dor. Aí liguei pro filho do meu ex-marido, meu enteado, e falei para ele: Marcelo, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não paro de sentir dor. E era próximo ao carnaval. Aí ele conversou com o médico, que ele trabalha no CRM, e aí o médico que fez a minha cirurgia, que foi lá em Goiânia, falou para mim que eu podia ir lá, que ele ia me atender. Aí foi até a Leici que foi comigo. Graças a Deus sempre tive pessoas boas do meu lado para me ajudar nessa caminhada. A Leici foi comigo até passando mal, mas ela não falou para mim que estava passando mal. Aí chegando lá, o médico veio, tirou o raio-x. A prótese tinha saído do lugar. Eu tinha que abrir tudo de novo da minha perna e fazer outra cirurgia e encaixar a prótese, porque tem que ser alinhada assim, e fez assim, né? Por isso que eu tava sentindo aquele tanto de dor. E eu sofri em cima daquela cama. Eu aguentei muitos abusos, sabe? Só Deus sabe que eu passei ali em cima daquela cama. Passei fome, vontade de tomar banho. Mas eu ficava calada, não falava pra ninguém, que eu falava assim: não, Deus vai me honrar e eu vou levantar dessa cama. E graças a Deus, deu certo. Comecei as primeiras fisioterapias. E aí as meninas foram lá fazer a fisioterapia. E eu falava assim: eu quero melhorar logo, porque eu tenho que ganhar rua, porque eu tenho que comprar o meu carro, viver, porque isso aqui pra mim não é vida, ficar em cima dessa cama. Aí passei mais uma etapa, né? E depois de um ano eu caí de novo. Caí lá na loja. Escorreguei numa casca de cebola, por incrível que pareça. E levei outra queda. E dessa vez o Maurício estava bem grandinho. O Maurício correu lá no complexo e arrastou duas enfermeiras lá, que era a Sandra Moreira e a outra, parece, se não me falha na memória, era a Cleonice. E falou assim que eu tinha caído, que elas tinham que ir lá me socorrer. Saiu arrastando essas meninas. O que a Badiane, de modo geral, apoiou a senhora? Em todo sentido. Não tenho o que reclamar. O dia que eu passei por uma situação difícil em Abadiânia, eu vi o quanto a Abadiânia acolhe a gente, sabe? Como PCD. Transporte. Eu nunca me faltou transporte para ir para Brasília, porque até então eu tenho minha carteira e tudo, mas eu tenho dificuldade, né? Por causa do meu problema de coluna, ficar muito tempo dirigindo. Então, quando eu tenho essas viagens para o Sara, que até hoje faço tratamento lá, tenho acompanhamento, nunca me foi negado um transporte, graças a Deus. E a dificuldade que eu tive foi onde eu vi que a Badiânia apoia mesmo. Quando o Alan era secretário de saúde, na gestão do Vilmar antes, eu passei por uma situação complicada. Foi depois que eu tive Maurício. Eu engravidei e fui lá pro outro lado do asfalto, naquele posto do Lindo Horizonte, fazer um exame para ver como é que tava o neném, né?
Eu estava grávida na época, acho que de uns 2 meses e pouquinho. Aí a secretária era a Alessandra, que trabalha na prefeitura também, esqueci a assinatura dela, Alessandra Donizo, que eu falo, Alessandra Donizo. Ela era secretária do médico. Nem gosto de lembrar o nome dele, não lembro do nome dele. Esqueci. Foi até bom esquecer, que não valia a pena. Ele falou pra mim assim que só tinha água, que não tinha feto nenhum ali não. Me maltratou, me machucou. E aí eu falei pra ele, o senhor não pode fazer isso comigo. Fica quieta. Me sujigou em cima da cama. E eu saí de lá ruim. Eu fui a última a ser atendida. Ele era preconceituoso. Aquele dia eu senti o preconceito. Eu vim lá do Lindo Horizonte destruída. Mas eu chorava tanto. Aí eu cheguei lá na loja. O Hugo falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, um monstro judiou de mim ali, mas ele vai ver. Isso foi numa sexta-feira. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui lá e falei com o Alan. Aí o Alan me deu todo apoio. Falou, não, se você puder fazer, quiser fazer, você pode fazer, tá dentro do seu direito. Mas você espera só até sexta-feira para mim tomar uma providência mais drástica? Porque tem umas gestantes em estado assim de risco, que estão agendadas, e senão elas vão ser prejudicadas. Mesmo eu sabendo que ele fez isso com você. Eu falei, tudo bem. Mas eu tomei a providência. Eu fui lá, fiz a ocorrência e denunciei ele. O recado que eu deixo hoje para os meus colegas PCDs, eu gosto de falar deficiente, não gosto de falar PCD não, é muito chique. É o seguinte, não desistam do sonho de vocês. Não deixe que o A e o B impeçam vocês de progredirem intelectualmente ou fisicamente. Busque. Se você não tiver condições, peça alguém para te ajudar, que eu sei que deve ter alguém aí acamado com medo de dar um passo para frente. A gente não pode ter medo, porque o medo é o pior atrativo que você pode ter na sua vida, porque o medo vai te impedir de fazer qualquer coisa. Não tenha medo de errar. Errar é humano. Se você cair, você levanta. Eu não caí? Quantas vezes eu caí? E tô aqui. Porque é o seguinte, tudo que eu quis fazer nessa vida, eu fiz. Eu namorei. Eu tive filhos. Eu consegui a minha independência. Busca sua vida, sua saúde, que você é capaz. É isso. Obrigada. Você sabe que você é muito importante na minha vida, né? É sim, porque você sabe. Nós perdemos nosso avô, né? Seu avô, meu paizão. Mas Deus deixou você pra mim. Continuar, né? Me ajudando. Obrigada por você existir na minha vida.